Como emagrecer rápido e com saúde. 5 etapas reais para começar a emagrecer ainda em 2025. A etapa número 1 é: pense em organizar o seu ambiente antes de fazer mudanças na sua alimentação. Reorganize seus armários, a sua geladeira, deixe as opções mais saudáveis mais visíveis. Tire da vista aquilo que não agrega nesse seu processo de emagrecimento. Reduza os estímulos com deliveries, fast food. Isso você pode fazer controlando o seu ambiente, muitas vezes virtual. Silencie aquela página que fica te mandando ofertas. Deixe de seguir algumas contas lá no seu Instagram que fique apresentando aí as coisas que você normalmente não resiste. Nosso cérebro, ele é uma máquina de fazer decisões automáticas, então reorganizar o seu ambiente é um passo fundamental para que você consiga dar início com sucesso no seu processo de emagrecimento. Etapa número 2: aumente o seu nível de movimento diário. A atividade física estimula a liberação de hormônios relacionados à motivação, ao bem-estar, e isso vai facilitar com que você tenha mais adesão à estratégia alimentar para o seu processo de emagrecimento. Então, conseguir estimular a liberação desses hormônios por meio da atividade física pode ajudar você a se manter mais aderente ao que for proposto para o seu processo de emagrecimento. Vale uma caminhada de 20 minutos, subir escadas, ir trabalhar a pé ou fazer qualquer atividade que te coloque em mais movimento do que você já costuma fazer. Agora, passo número 3: antes de efetivamente iniciar uma estratégia alimentar para realmente começar o seu processo de emagrecimento, acostume-se a definir horários para suas refeições. Ter propostas de metas reais, sem que sejam elas horários para refeições, já vai começar a trabalhar a sua autoestima. Ela está muito relacionada à nossa capacidade de realizar o que foi proposto por nós mesmos. Então, de repente, já criar uma rotina de horários alimentares também já te ajuda a iniciar com o pé direito no seu processo de emagrecimento. A etapa número 4 é você reprogramar o seu diálogo interno. Troque frases negativas como "eu não vou conseguir", mais uma tentativa que vai ser em vão, por coisas mais positivas como, de repente, se eu deixar esse processo mais leve, eu consigo fazer, de repente, se eu colocar metas mais reais, eu vou conseguir fazer. O processo começa a realmente dar certo quando, de fato, ele já está fazendo sentido na sua cabeça. Em primeiro lugar, na sua mente ele deve fazer sentido. Iniciar um processo de uma forma já negativa, sem grandes expectativas, sem grande autoestima, já é um passo para o fracasso. Então começa a mudar a sua narrativa interna. Tenha um ponto de vista sempre mais positivo para o seu processo. Ao invés de você olhar as suas mudanças como algo punitivo, como algo chato, desprazeroso, converse de forma interna como esse processo vai ser bom para você, como é realmente isso que você quer e que você precisa no momento para conseguir de fato atingir os seus objetivos, o quanto você é capaz, o quanto você pode ter flexibilidade cognitiva nesse processo, o quanto você já é uma pessoa diferente das outras tentativas, quantas vezes você caiu e aí você conseguiu aprender coisas que você não vai repetir os mesmos erros. Então tenha um diálogo interno mais positivo, reprograme a sua mente nesse sentido. E a etapa número 5, aí sim entra as questões com a sua alimentação. Em primeiro lugar, admita que a alimentação que você tem hoje, ela é uma alimentação disfuncional, já que você precisa mudar aí o seu corpo de alguma forma, provavelmente é porque essa mesma alimentação é o que te levou para onde você está hoje. Então admita que dessa forma não pode continuar. Pense, de repente, em iniciar por uma estratégia que corrija essa alimentação, mas de uma forma que você consiga manter isso por toda a vida ou por muito tempo. E como isso vai ser feito? Escolhendo, inicialmente, uma estratégia que corrige os erros da sua alimentação atual. Então, se você atualmente tem uma quantidade muito grande de solicitações no iFood, por exemplo, ou então de consumo de alimentos hipercalóricos, como doces, ultraprocessados, reduza, a princípio, o consumo desses, porque essa deve ser a base da sua alimentação sem pensar em uma estratégia alimentar ou uma dieta, por exemplo. Primeiro faça isso, depois você pensa em alguma estratégia que seja mais efetiva, de repente, para emagrecimento, para você, que se encaixe na sua rotina, nos seus hábitos alimentares, enfim, em algo que possa ser mais pontual, como realmente algo somente para conseguir te ajudar no processo de emagrecimento, mas que será algo pontual, que terá um prazo para começar, um prazo para terminar. E depois você tenha para onde voltar, não aquela alimentação bagunçada que você já tinha. De repente, esse meio termo que você já conseguiu pré-estabelecer. E aí sim você pode, de repente, pensar num jejum intermitente, numa cetogênica, numa low carb, que seja, enfim.
Não importa a estratégia que você vai utilizar depois, desde que primeiro você tenha corrigido a casinha, tenha corrigido a sua alimentação habitual. Porque depois, por mais que você pense em alguma estratégia um pouco mais restritiva, você não volta para os velhos hábitos tendo um efeito sanfona. Você sabe voltar para, de repente, um meio termo que também seja funcional para os seus objetivos. Então, essas 5 etapas são essenciais para um emagrecimento duradouro, saudável, sem efeito sanfona e sem te deixar aí com a saúde abalada. Então, se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu like, seu comentário, deixa aí, de repente, sugestão de novos vídeos. Ah, eu quero me aprofundar em tal estratégia alimentar, Nutri. Conta para mim o que você acha, como funciona essa estratégia. Eu estou aqui basicamente com o objetivo de te ajudar a alcançar o seu objetivo, pensando numa reprogramação mental e com estratégias que fazem de fato sentido para você.